Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 23 de maio de 2022. Começa agora o Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 1 minuto. Eu estou aguardando a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. O número para você enviar a mensagem, 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre, apareceu aí na sua tela o número do nosso WhatsApp? Antes tem o QR Code, olha só. Tô apontando aqui para ele. Tá com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code. Porque aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda a sua participação, que a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereador Paulo Gaspar faz homenagem aos 150 anos da Companhia Mogiana durante o 8º Encontro de Ferromodelismo na Estação Cultura. Projeto do vereador Edson Ribeiro propõe sinalização inclusiva e luminosa nos locais com os maiores índices de acidentes em Campinas. Vereadores Major Jaime e Marcelo Silva entregam honrarias a personalidades na Academia Campinense de Letras. E no esporte, depois de conseguir um empate, Ponte sofre gol no fim e perde para o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador. E a gente começa essa edição falando sobre emprego. Você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou para quem quer mudar de área, fique atento, viu? Porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 336 vagas disponíveis nesta segunda-feira. Confira. Há vagas para agente de pesquisa PCD, ajudante geral, arte finalista, assistente administrativo, atendente de lanchonete, auxiliar de confecção, auxiliar de confeitaria, auxiliar de costura, auxiliar de cozinha, auxiliar de logística, auxiliar de mecânico, auxiliar técnico de mecânica, vaga temporária, carpinteiro de obras, chefe de serviço de limpeza, consultor de vendas, costureira e desenhista projetista mecânico. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro, com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. A unidade centro fica na Avenida Campos Sales, 427. A unidade Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, 3900, Parque Universitário, no Shopping Espaço Ouro Verde, primeiro andar. Já a unidade Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. E olha só, amanhã, dia 24, até a quinta-feira, dia 26, acontece a Feira Virtual de Estágios e Empregos realizada pela empresa Widen. Mais de 150 mil vagas em grandes empresas de todo o Brasil, com oportunidades presenciais, híbridas, remotas e ainda oportunidades com e sem exigência de diploma. Então confira este recado. Dia 24, 25 e 26 de maio, a gente vai promover mais uma edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos. São 150 mil vagas em todo o Brasil. Tem trabalho remoto, tem trabalho presencial, tem menor aprendiz, tem vaga de estágio, ou seja, tem todas as oportunidades para você e para sua família, para as pessoas que estão perto de você. Além disso, a gente vai promover 12 lives, porque a gente sabe que o mercado de trabalho vem mudando numa velocidade muito rápida e a gente precisa instrumentalizar vocês e ajudar vocês a se capacitarem. Então vai ter lives com empresas como o TIM, como a Microsoft, empresas trazendo o seu olhar do que elas procuram no mercado de trabalho. Além disso, tem muita vaga, há vagas da Heineken, da PepsiCo, vagas de cidades próximas de onde você está. Então, não deixe de participar. O link para inscrição é carreirasedu.com.br/feira de estágios. Lá tem a programação completa, tem o link de inscrição. A gente está te esperando e boa sorte.
Você que está nos acompanhando, sabe o que são as vaquinhas virtuais? Os pré-candidatos a cargos públicos desta eleição podem recorrer a esses recursos para arrecadar de uma forma coletiva. Desde o dia 15, os pré-candidatos que vão disputar as eleições deste ano já podem realizar a campanha prévia de financiamento coletivo, modalidade mais conhecida como vaquinha virtual. Valdemir Reis Júnior, presidente da Comissão de Direito Eleitoral de Campinas, explicou um pouco sobre o assunto. Depois da alteração legislativa que proibiu a doação para campanhas eleitorais por pessoas jurídicas, o Poder Legislativo precisou encontrar alguma forma de arrecadação. E a vaquinha virtual é uma delas. Permitiu-se, portanto, que por meio dessas vaquinhas virtuais, o eleitor possa fazer doações para partidos e candidatos de livre e espontânea vontade de maneira virtual, ou seja, por meio da internet, por meio das redes, esse eleitor busca então esse candidato que pede esse apoio por meio das vaquinhas e faz ali a sua doação. Então, por meio de vaquinhas virtuais, ela só é permitida para pessoas físicas, e as pessoas físicas podem doar até 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. Então, esse ano, a pessoa pode doar 10% do que ela ganhou no ano passado. Sobre a transparência desses dados, a empresa arrecadadora será responsável por disponibilizar a lista de doadores e dos valores. As empresas que fazem a gestão dessas vaquinhas virtuais, elas precisam ser previamente cadastradas no TSE, e uma vez cadastradas ali, todas as doações feitas por meio dessas empresas ficam registradas e o controle disso é público, qualquer um pode ter acesso. Inclusive, essas doações elas são obrigatoriamente feitas mediante recibo, e esses recibos são levados a conhecimento do Ministério Público e da Justiça Eleitoral. Na eleição de 2020 já foi possível, já houve um número relativamente expressivo de doações por meio dessa modalidade, e esse ano espera-se um montante um tanto maior de doações por meio de vaquinhas virtuais. Durante esse período de recolhimento de recursos, os candidatos devem ficar atentos para algumas regras. A legislação eleitoral ela passou por uma reforma não muito recente, e nessa reforma permitiu-se que o candidato faça a chamada campanha eleitoral antecipada. Essa campanha eleitoral antecipada ela possui algumas regras. O candidato não pode, por exemplo, pedir voto nesse período, mas ele já pode divulgar atos, se for parlamentar, atos parlamentares, ele pode enaltecer o seu nome, o seu projeto, ele pode já se colocar perante a sociedade como um pré-candidato, ele pode basicamente se expor ao eleitor sem, no entanto, pedir voto. É importante que se diga, porém, que esse valor feito por doação em vaquinhas virtuais ainda não ficará disponível para esse pré-candidato nesse período. Esse valor só é liberado ao candidato depois que ele registra sua candidatura e tem o CNPJ em seu nome. Valdemir ressaltou que as doações serão devolvidas ao eleitor caso o pré-candidato não seja candidato, com um desconto da taxa da empresa gestora da vaquinha. Ele ainda alertou o eleitor sobre possíveis fraudes. É importante que o eleitor que queira fazer doação por meio de vaquinha virtual se certifique que a empresa que ele está fazendo essa doação realmente é uma empresa que está registrada no TSE. Então, por meio da internet, basta entrar no site do TSE, verificar se essa empresa está registrada lá, se ela está autorizada lá, para que o eleitor não caia aí em golpes, né, de fazer uma doação de repente para uma empresa que não exista. Outra coisa importante é que doações acima de R$ 1.064 precisam ser feitas obrigatoriamente por TED ou cheque. A Prefeitura de Campinas publicou hoje, no Diário Oficial do município, um decreto que revoga diversos atos relativos ao enfrentamento e às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, que foram publicados entre 2020 e 2021, como a situação de emergência e de calamidade no município, o que implementou o Plano São Paulo localmente e que estabeleceu a obrigatoriedade de uso de máscaras de forma geral.
E foi publicado também um outro decreto dizendo que as regras sanitárias devem continuar, uma vez que o encerramento da emergência em saúde pública de importância nacional não significa o fim da pandemia ou o desaparecimento da Covid-19. Então, continuam as recomendações de lavagem adequada das mãos, importância de evitar aglomerações, se vacinar contra a Covid-19 e a gripe, além de manter o uso de máscaras de proteção facial em locais com mais risco de transmissão de doenças respiratórias. Hora das notícias do Legislativo sobre o trabalho dos parlamentares e no último sábado aconteceu aqui em Campinas o 8º encontro de ferromodelismo da região metropolitana, na Estação Cultura, e que contou também com a homenagem do vereador Paulo Gaspar aos 150 anos da Companhia Mogiana. Trens, estações, pistas, prédios, cidades, um belo cenário e tudo em miniatura. A Estação Cultura foi palco no último sábado do 8º Encontro de Ferromodelismo da região metropolitana de Campinas. O evento gratuito foi realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, pela Prado Trans, com apoio da CPTM, Rumo Logística e Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. A festividade também ficou marcada por uma homenagem do vereador Paulo Gaspar. Além deste encontro, que não acontecia há 2 anos por conta da pandemia, o vereador Paulo Gaspar homenageou a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, que completa 150 anos. E aqui, neste ponto, é o quilômetro zero, onde tudo começou e ajudou na expansão da cidade de Campinas. Mogiana foi participante até de palco de guerra. A gente teve a Revolução de 32 aqui, levando armamento para lá e para cá, soldados, né? Então, Campinas sempre foi protagonista na história do nosso estado e do próprio país. Então, é muito legal a gente fazer parte disso aqui, dando um pouquinho do nosso tempo para comemorar essa história toda. Ela começava exatamente aqui, tanto é que a gente veio ser chamado de gaveta, né? Porque nós temos o carro, esse edifício era o restaurante. Então aqui nós temos 2 gavetas, porque ela parava aqui, os passageiros subiam, saía da Companhia Paulista, passava, né, por essas passagens inferiores e subia no trem da Mogiana. E na medida que ela vem, nós vamos ter novas profissões. E aí eu vou ter construções de casa, comércio, a própria ideia da indústria de fabricar o material ferroviário. A cidade chegou a ter em torno de 60% da sua mão de obra, direta ou indireta, ligado às estradas de ferro. E a Mogiana é primordial nisso. Campinas teve um protagonismo muito grande no século XIX até meados do século XX. A estação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, hoje conhecida como Estação Cultura Prefeito Antônio da Costa Santos, de acordo com o chefe do executivo, deve ser revitalizada para manter a memória e a história viva. Aqui, o Pátio Ferroviário de Campinas, ele era um entroncamento de diversas linhas de trem e diversas companhias. A Companhia Mogiana era uma que saía daqui, inclusive, e Campinas tem feito, sim, essa tentativa de resgate e de manter a memória ferroviária. E agora o nosso maior desafio é fazer uma revitalização dessa área, preservando espaço para a operação ferroviária e, ao mesmo tempo, buscando a revitalização, a requalificação dos imóveis aqui que tem nesse pátio também. E uma coisa que a gente precisa lembrar, e que seria um orgulho para, até me emociona um pouco, todo o campineiro, é que tanto a Mogiana quanto a Companhia Paulista foram criadas aqui em Campinas, com capital campineiro, com pessoas de Campinas, ou seja, são empresas realmente nacionais. O vereador Carlinhos Camelô também esteve presente no evento. E o sábado reuniu amantes do ferromodelismo, uma paixão passada de geração em geração por quem mora aqui em Campinas
Meu pai trabalhou na Companhia Mogiana, o pai do Fernando também trabalhou na Companhia Mogiana, então isso vem de criança. E você vai construindo essa ideia e começa a nascer o que vocês estão vendo aqui. Meu pai foi ferroviário, né? Trabalhou na Mogiana e fica isso dentro do peito da gente, né? Na memória, no coração da gente, o amor e a paixão pela ferrovia, né? Eu sempre fui aficionado pela ferrovia, onde eu moro, onde eu morei, onde eu nasci, na verdade, dava para se ver as duas ferrovias, da Sorocabana, da Paulista, e sempre que eu ouvia um apito, já corria, né? Como criança, já corria em cima do muro para estar lá olhando a composição passar. E, esse evento eu acho muito importante, porque resgata a história, toda a história da ferrovia, né? Tanto a parte de construção que nós temos aqui em Campinas, que é essa estação que é toda montada com material vindo de fora do país na época, né? Isso tudo que está aqui veio da Inglaterra, veio da França, né? Então é muito importante preservar tudo isso. E também de quem acordou cedinho e veio de longe conferir tudo. Bom, eu sou de São José do Rio Preto. Nós saímos às 5 horas da manhã de lá, né? São 350 quilômetros. E chegamos agora aqui, né? O ferromodelismo, para mim, é uma paixão de vida inteira, né? Faz 40 anos aí que eu pratico esse hobby, né? Então é um amor pela ferrovia, né? O ferromodelismo acaba sendo uma consequência dessa paixão. Um hobby de milhares de crianças, adultos, idosos que passam o tempo deixando um legado e enriquecendo o presente da Estação Cultura. Por essa história e pelo que ela significa e ainda vai significar, porque a gente tem esperança de que esse pátio ferroviário seja todo requalificado e que aqui surjam equipamentos culturais, comerciais, que vire um parque linear e que a gente possa reviver esse espaço como já foi pujante um dia, ele volte a ser pujante novamente e que a população de Campinas possa usufruir com orgulho desse espaço. E na última semana, os vereadores Major Jaime e Marcelo Silva entregaram diversas honrarias a importantes personalidades do município na Academia Campinense de Letras. Confira como foi. Na última semana, a Câmara realizou uma solene na Academia Campinense de Letras e entregou diversas honrarias, sob a condução do vereador Major Jaime. E poder homenagear, e principalmente o dia de hoje, é por conta de vocês que estão aqui sendo homenageados, pessoas de destaque na nossa sociedade, pessoas que têm feito alguma coisa diferente daquilo que outras pessoas, né, levam de uma forma normal. Vocês fazem algo, né, que é muitas vezes extraordinário. A primeira homenagem foi o diploma de mérito contábil, Dr. Ataliba Amadeu Sevá, e foram agraciados Carlos Alberto Maciel e Osmir Teixeira de Araújo, de autoria da Mesa da Câmara. Excelentíssimo Major Jaime, digníssimo vereador da cidade de Campinas, proponente dessa sessão solene, na pessoa de quem cumprimento todos os militares e parlamentares presentes. Digníssimo Dr. Jorge Lima, presidente dessa Academia Campinense de Letras, muito obrigado pela acolhida, pela calorosa recepção. Uma honra para a Sociedade Veteranos de 32 estar aqui presente. Agora vou puxar a sardinha para o meu lado. Digníssimo Dr. Paulo Braga, vice-presidente da OAB Campinas, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados aqui presentes, senhoras e senhores. É uma honra muito grande estar aqui hoje recebendo esse diploma de mérito contábil. Eu quero agradecer em primeiro momento a Deus, porque lá em 1997 eu consegui concluir o curso de Ciências Contábeis, e esse curso proporcionou essa carreira que fez todo o meu profissional,
e através dessa carreira eu estou aqui recebendo esse diploma. O diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida foi propositura do vereador Major Jaime. Me dá uma honra muito grande e é muito bom, porque eu divulgo o trabalho dos artistas, de 352 artistas de Campinas, que é uma honra muito grande, levando os nomes deles até para o exterior, para todas as galerias mais importantes da Europa, inclusive da Noruega e de Dubai. Então, eu trabalho pela cultura de Campinas, o meu diferencial é esse. Na sequência, foi entregue o diploma de mérito educacional, professor Darcy Ribeiro, para Célia Regina Fialho Bortoloso e Raíssa Lima, também de autoria do vereador Major Jaime. É com grande prazer e gratidão que recebo a referida homenagem, destacando as experiências por mim vivenciadas até aqui. Todas elas estão marcadas por múltiplos sujeitos e vozes, os quais eu não poderia deixar de citar. Meus pais, meus irmãos, meu esposo, meus filhos, meus professores. Eu queria agradecer que eu estou muito honrada em estar sendo parabenizada aqui nesta noite. E eu posso afirmar que só foi possível estudar no Colégio Militar de São Paulo por conta principalmente do apoio dos meus pais, minha mãe Najara, meu pai Cláudio, além do meu irmão, que também não pôde estar presente. Contando também com o apoio de diversos amigos que eu tive e outros familiares. E para Beatriz Arruda de Oliveira, proposição do vereador Marcelo Silva. Eu gostaria de agradecer meus pais por todo o apoio que eles sempre me deram para entrar, principalmente no colégio, que era no Colégio Militar, que era meu sonho, e ainda bem que eu consegui realizar esse sonho, né? Bom, também gostaria de agradecer a presença do Major Areias e do Tenente Cavalcante, representando o colégio e o CPUR. Também gostaria de parabenizar todos que estão sendo homenageados nessa cerimônia. O diploma de mérito jurídico foi entregue para Paulo Francisco Teixeira, de autoria do vereador Major Jaime. Eu agradeço primeiramente a Deus, que sempre ilumina meu caminho. Agradeço a minha família, especialmente a minha falecida esposa Tatiane, uma perda recente. Minha filha Bruna, que são importantes pilares em minha vida. No mesmo evento foram distribuídas honrarias de autoria do ex-vereador Vinícius Gratti, que foram entregues sem solenidade no ano de 2020 por conta das restrições sanitárias impostas pela pandemia de coronavírus. Os agraciados receberam agora formalmente a devida homenagem. A medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior para Alexander Fernandes da Silva e Ulisses Jennifer Ferreira Barbosa, e também a medalha Arautos da Paz para Fernando Moreno. O vereador Edson Ribeiro protocolou um projeto para que o município coloque placas de sinalização alertando o risco de acidentes em vias públicas. Buscando evitar acidentes, o vereador Edson Ribeiro protocolou um projeto na Câmara Municipal que obriga que placas de sinalização de risco de acidentes sejam fixadas em vias de Campinas. É isso, porque esse vereador fez o projeto para colocar as placas indicativas nos lugares que realmente é muito perigoso. Porque vocês vejam bem, né, ali no perto, para cá do Fronense, ele, entrando no satélite Tires, tem uma curva lá que é muito perigosa e já morreu várias pessoas e ninguém conscientiza esse problema. Então, se colocar a placa perigo, talvez, não sei, ou tantas mortes, o que aconteceu, o que acontece? Quando a pessoa estiver chegando naquele local, ele já maneira um pouco a velocidade do seu veículo. Segundo o projeto do vereador, as placas podem ser luminosas ou refletivas, para que motoristas e pedestres possam ver em qualquer horário. Vai ajudar tudo, vai ajudar o pedestre, vai ajudar o motorista, enfim, os motoqueiros. É um projeto que todos os lugares que já aconteceu mais de 3 acidentes, pôr a placa indicativa. Por exemplo, quando eu vou para Minas, tem uma curva na rodovia que chama-se entre Campo do Meio e Campos Gerais, que eu sou da cidade de Campo do Meio. Já aconteceu tantos acidentes nessa curva. Curva perigosa,
tantas pessoas já morreram. Então, quando a pessoa vê aquela placa, ele passa 40 por hora na curva. E se não tivesse esta placa, o pessoal continuar atravessando direto na pista. É importante ressaltar que no último dia 9 foi lançada a campanha Maio Amarelo, que tem por objetivo conscientizar a população da importância de um trânsito seguro. Segundo dados da Prefeitura, em 2021, 151 pessoas morreram de acidente de trânsito em Campinas. Desses 151, 78 óbitos foram em vias urbanas e 73 em rodovias no perímetro urbano. Sombra de dúvida alguma, por quê? Com certeza, o que nós temos que fazer? Essas pessoas que realmente não respeitam muito o trânsito, nós temos que colocar essas placas indicativas, porque só acontece o acidente se ele quiser que aconteça o acidente. Mas pelo menos que o lugar é perigoso, é muito perigoso. A vereadora Paola Miguel presidiu na última sexta-feira a 4ª reunião da Subcomissão de Direitos Humanos aqui da Câmara. Então vamos conferir como foi. Pela primeira vez se reunindo de forma presencial no Teatro Bento Quirino, a Subcomissão de Direitos Humanos teve seu 4º debate de 2022 na última sexta-feira. Ela é presidida pela vereadora Paola Miguel. Hoje, o nosso tema é universalizar direitos em um contexto de desigualdade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e os seus direitos iguais e inelegíveis é fundamental da liberdade, da justiça e da paz no mundo. No entanto, é preciso reconhecer e identificar as diferenças para a concretização desse princípio de igualdade, O acesso ao direito fundamental continua enfrentando diversas barreiras estruturais, resquícios de um processo histórico de profunda desigualdade que existe no Brasil e no mundo, direitos considerados básicos como saúde, moradia, terra, tecnologia e de outros, a educação, por exemplo, muitas vezes são tidas como privilégios. A reunião teve 2 convidados para debater diferentes assuntos relacionados aos direitos universais. A estudante Bruna Costa, nascida e criada em um assentamento do Movimento Sem Terra, levou, entre outras pautas, a questão do acesso à educação dentro da realidade do MST. A ciranda infantil, ela tem também uma função de espaço de formação político-cidadã, Então, desde a primeira infância, ela é tida como um meio de universalizar e também formar um trabalho de base futuro para essas crianças. Um trabalho de base que vai ser trazido à frente e levado também para a escola regular. Um outro ponto é a forma como esses direitos humanos são trazidos dentro da organização, incluindo para as crianças. Os direitos humanos são tidos pelo coletivo do MST como algo fundamental na formação política, formação humana, e são passadas como valores básicos, ao ponto que essa criança, esse adulto, ele vai se formar tendo em mente que aquilo não é algo de outro mundo, é algo que a gente tem que estar, sim, na luta para conquistar, mas é algo básico. O psicólogo e professor Eduardo Pedroso também compôs a mesa da subcomissão para falar sobre o direito à saúde mental. Contextualizou com o mês de maio, que marca a luta antimanicomial no Brasil. A gente, há 30 anos, vem fazendo um combate intransigente a esse modelo manicomial, esse modelo que avilta direitos. É isso. Acho que a grande questão é que esse modelo manicomial, ele tira direitos. A gente sabe que existem instituições, muitas, que por uma questão mercadológica, mercantilista até, se constituem, às vezes até com viés apegado à religiosidade, tudo no sentido de um falso discurso de cuidar
mas a gente sabe que ali é um espaço de violação de direitos. Em conversa com a TV Câmara, a parlamentar ressaltou a importância dos debates para a construção de novas políticas públicas no município de Campinas. Primeiro, quero agradecer nossos convidados. O mais importante é a gente conseguir entender quais são as realidades que nós estamos inseridos, né? Então, quais são as vulnerabilidades que nos atingem para a gente começar a pensar em política pública. A reunião de hoje foi basicamente sobre isso, assim, como que a gente tem alguns movimentos sociais, como eles se organizam para universalizar os direitos, né, ali das pessoas, como educação, saúde, alimentação, né? Muitas pessoas que muitas vezes não conseguem encontrar isso fora desse contexto. E dentro do âmbito da psicologia, né, que também é um direito universal, mas isso ainda não é garantido. Então, entender um pouquinho o contexto histórico, de onde vem e como que a gente pode pensar em políticas públicas para que mais pessoas consigam ter acesso a esse direito. 12h32, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira. A gente continua falando aqui sobre as notícias do Legislativo, mas agora falando sobre a terceira reunião ordinária, que começa às 6 horas da tarde, e na pauta hoje estão 7 projetos em que os vereadores vão discutir e votar. Entre eles está a proposta da vereadora Débora Palermo, que institui o Plano de Ação destinado às crianças e aos adolescentes em situação de orfandade causada por violência doméstica contra a mulher. O projeto dos vereadores Fernando Mendes e Igor Diego, que autoriza o translado de animais domésticos de pequeno porte no transporte público coletivo municipal. E tem também uma proposta do vereador Carmo Luiz, que obriga condomínios e prédios residenciais e comerciais a manterem dispositivos próprios para aplicação de álcool em gel antisséptico. No site campinas.sp.leg.br, que você conferiu aí, tem a pauta completa. A partir das 6 horas da tarde, você assiste aqui na TV Câmara Campinas toda a discussão e votação dos projetos e também pelo YouTube a reunião na íntegra. Hora de balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B, porque na sexta-feira à noite a Ponte Preta foi a Salvador, lutou bastante, mas no fim acabou com mais uma derrota na competição. Logo no primeiro minuto, Ramon perdeu a bola no campo de ataque e Davó caminhou até a entrada da área e obrigou o goleiro Kaique França a trabalhar. Aos 9 minutos, Rildo saiu da marcação e arriscou. A bola ganhou altura e saiu pela linha de fundo. Aos 11 minutos, após cobrança de falta, a bola passou por todo mundo e por pouco não entra. De tanto pressionar, o Bahia abriu o marcador. Cobrança de escanteio, o goleiro Kaique França não achou nada. E Davó, na segunda trave, cabeceou para o fundo das redes. 1-0 tricolor. Aos 22 minutos, o zagueiro Luiz Otávio cabeceou no travessão. Aos 25 minutos, a primeira finalização da Ponte com Danilo Gomes, mas o xará Danilo Fernandes espalmou para escanteio. Aos 35 minutos, de novo, Danilo Gomes, agora com estilo, chutou, mas por cima do gol. Aos 38 minutos, Fabrício cobrou falta e Danilo Fernandes fez a defesa em 2 tempos. Na etapa final, a Ponte continuou pressionando, com Danilo Gomes, que chutou muito fechado. E aos 30 minutos, Jean Carlos foi à linha de fundo e serviu Fecim, que arriscou. A bola desviou no meio do caminho e enganou o goleirão. Tudo igual, 1-1. Aos 36 minutos, Matheus Anjos cobrou escanteio e por pouco não faz o gol da virada olímpico. Só que aos 37 minutos, Jacaré saiu do banco de reservas, foi lançado nas costas do zagueiro Fabrício e cruzou na medida para o atacante e sem marcação da Avó. De novo ele, né? Tropeçou, bateu na perna, no rosto
e a bola entrou. Final na Arena Fonte Nova, Bahia 2, Ponte Preta 1. Fim da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte está na 13ª colocação, segue com 8 pontos, mesma pontuação do Guarani, que é o 17º colocado, que está na zona de rebaixamento. Então, sinal de alerta ligado aqui em Campinas, hein? A Ponte não tem nem tempo de pensar nesse último confronto contra o Bahia, na derrota, porque amanhã, terça-feira, já recebe a Chapecoense aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, às 9h30 da noite. A Chape do técnico Gilson Kleina, viu, que tem 10 pontos, então é um confronto direto aí na tabela de classificação. E amanhã a gente fala mais sobre este confronto. Bom, como entender as características da prova para a redação do vestibular da Unicamp com o estudo das obras literárias? Este é o tema de hoje que você vai conferir a partir de agora no De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só que bacana, hoje a gente vai falar muito sobre a prova da Unicamp. Eu estou aqui com o Francisco, que é diretor pedagógico e sabe muita coisa a respeito do vestibular da Unicamp e certamente vai passar dicas importantes para vocês que estão acompanhando a gente. Tudo bem, Francisco? Tudo bem. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de levar para os estudantes que estão se preparando aí para o vestibular, né, informações que podem ajudar bastante nesse momento de preparação. Bom, a primeira coisa, evidentemente, não é saber, o estudante precisa, logicamente, saber as características da prova, né? Esse é um ponto essencial. A gente julga que conhecer as características da prova é o primeiro passo para o aluno se preparar. Cada prova, né, tem uma característica diferente, né? A USP tem a sua característica, o vestibular da FUVEST, né? A Unicamp tem uma característica, e conhecer essa característica é o primeiro passo para o aluno se preparar nessa maratona de vestibular, né? Bom, e como vai ser aí a prova da Unicamp? O que você pode já passar para o pessoal que vai prestar, que está ansioso pra caramba, né? A ansiedade pega mesmo, né? A Unicamp ainda não divulgou o edital da prova de 2023. Ela lançou a inscrição, né, as datas das inscrições, data das provas, mas o edital ainda não foi lançado. Mas provavelmente não terá muita diferença daquilo que foi feito no ano passado. A prova continua sendo em 2 fases. Primeira fase, provas com questões objetivas, 72 questões objetivas, e a segunda fase em 2 dias, né? Isso já foi confirmado pela Unicamp, né? A quantidade de questões já foi confirmada. A primeira fase, eu gostaria de destacar, né, para o estudante, ter uma atenção especial para a área de linguagens, português, literatura, onde a quantidade de questões são 12 questões, né? Matemática, 12 questões na primeira fase e 8 questões de biologia, química, geografia, história, e inglês. Então essa é a composição da prova da primeira fase. Pois é, e é importante demais, né, Francisco, que os estudantes aí, não é, que vão prestar o vestibular, eles saibam que cada universidade apresenta características diferentes, né? Então, quer dizer, a USP é de uma forma, a Unicamp é de outra forma, então entender certamente as características da prova da Unicamp, isso é fundamental, porque diferencia, né, uma para outra. Diferencia bastante. Um exemplo que eu sempre dou para os estudantes, né, a gente pensa no vestibular mais concorrido, medicina. Medicina é um vestibular extremamente concorrido. O aluno que está se preparando para medicina, ele tem que ter, por exemplo, a experiência de olhar para o edital da FUVEST e perceber que quem quer medicina na USP Pinheiros, a específica da segunda fase é física. Mas se ele optar por USP Ribeirão, né, ou Bauru, a específica para a segunda fase é geografia. Então, saber essa característica é importante para a sua preparação. Se você tem um domínio em física, tem um domínio bacana nas exatas, vale a pena testar USP Pinheiros, né, na medicina. Agora, se seu domínio é maior nas humanas, testa USP Bauru, USP Ribeirão, onde a geografia vai ser prioritária. Então,
Esse detalhe é um detalhe importante. Conhecer a característica de cada prova, conhecer o edital, é importantíssimo para a preparação. E voltando à Unicamp, né, a Unicamp tem outras características muito importantes que o aluno tem que estar atento. A gente pega, por exemplo, a redação. O aluno atento, ele teria que ter, tem que ter o conhecimento que a nota final que ele vai ter no vestibular, a nota de redação é superior a todo o desempenho da nota da primeira fase. Ou seja, ir bem na redação é essencial. A redação é 20% da nota final do aluno, ao passo que a primeira fase compõe apenas 15% da nota final. Ou seja, redação é muito importante. E na Unicamp a redação tem uma característica diferente das outras vestibulares, porque na redação da Unicamp pode ser cobrado do candidato vários tipos de textos. Pode cobrar uma crônica, pode cobrar uma narração, uma dissertação, um verbete, ou seja, há várias possibilidades. E como se preparar para isso? Treinando várias possibilidades. Você não pode ficar fazendo somente dissertação, somente narração. Tem vários tipos de textos possíveis. Pode cair um e-mail que você pode mandar, ou seja, um texto motivacional, ou seja, várias possibilidades de texto. Então o aluno tem que estar atento a essa possibilidade, e não se fechar em um só tipo de texto, né? Então o vestibular da Unicamp tem esses detalhes, são detalhes importantes que fazem parte da preparação para o vestibular, né? E durante sua resposta você disse algo muito curioso, importante, não é? É que muita gente não pensa nisso, né? Às vezes você avalia as características de uma determinada universidade, as características normalmente que são apresentadas durante a prova, aquilo você pode, não levar como uma vantagem para você. É o que você falou, olha, eu sou melhor nisso, eu vou optar por Bauru. Não, mas o meu forte aqui, eu vou optar por Ribeirão Preto, enfim... Unicamp e tal, claro que o assunto aqui é o vestibular da Unicamp, mas você disse isso que é algo muito curioso e que não é todo mundo que se atenta a esse detalhe, né, Francisco? É verdade. E, ao mesmo tempo, muitas vezes os alunos, por apresentarem bastante dificuldades nas exatas, passa a maior parte do tempo no cursinho estudando exatas, matemática, física, e às vezes não é o caminho certo. E esquece muito do português. Exato. Esquece das obras obrigatórias que o vestibular, tanto da Unicamp quanto da USP, tem. O aluno tem que perceber que o peso que tem a nota de português é um peso máximo. Então o aluno tem que ser estratégico. Tem que ser estratégico. Sem dúvida. Tem que ser estratégico. Então, lê as obras literárias que a Unicamp e a FUVEST têm, pensando na Unicamp. A Unicamp tem 10 obras literárias obrigatórias. Ler as obras obrigatórias é essencial. É essencial. E não adianta o aluno querer criar caminhos alternativos no sentido de, vou pegar um resumo, vou pegar um vídeo ali para tentar entender a obra. A Unicamp quer que o aluno ele interaja com a obra, ele faça uma análise crítica da obra. E para fazer isso, ele tem que ler. Ele tem que estar dentro do contexto histórico, do contexto político da época, ele tem que conhecer as características do autor. Não adianta simplesmente pegar um resumo. O resumo pode satisfazer uma ou outra questão, mas não todas. E quando a gente pensa no aluno de alta demanda, aquele que quer um curso de alta demanda, um cara que quer medicina, pensando em medicina, que a concorrência no ano passado foi 324 alunos por vaga, é uma concorrência muito alta. Muito. O aluno que quer medicina, ele tem que estar atento a todos. A tudo. Além dele estar estudando fortemente, fazer um bom cursinho, estudar em casa, tem que ter isso que o Francisco está falando também, essa estratégia, né? A estratégia. E o peso do português é um peso máximo. E muita gente não leva isso em consideração, né? Eu acho que porque é nossa língua materna e português a gente tem contato. O pessoal já acha que sabe. Não, eu falo português, beleza. Morei nos Estados Unidos, eu falo inglês e boa. Mas vai fazer uma prova mesmo de inglês, né? É diferente. Então, assim, o fato de você falar o português, claro que todo mundo fala o português, mas é diferente, a pegada é outra, entendeu? Essa sempre foi a minha matéria no colégio preferida, né? Português, história, geografia, redação, tanto que eu fiz jornalismo, né? Não fui para
para o lado de exatas, mas é bem isso que você colocou. Você citou as obras, não é, do vestibular da Unicamp. Gostaria que você falasse mais sobre elas, quais são, enfim. São 10 obras obrigatórias, né, que aborda diferentes gêneros, né? Tem obra que é poesia, tem obras que são romances. Então, são 10 obras de autores clássicos, né? Quando a gente pensa que o aluno tem que ler 10 obras para se preparar, a Unicamp ela divulga com antecedência essas obras, para que dê tempo para o aluno, para o candidato, ele interagir com a obra e não fazer a leitura superficial. Geralmente são textos que a Unicamp já divulgou há 3 anos, né? Há 3 anos, 2 anos, que dá tempo para o aluno, para o candidato, ele conseguir interagir com essa obra e conseguir tirar todos os detalhes possíveis. Agora, eu sempre falo para os nossos estudantes aqui da oficina, eu sempre falo com eles para quando lê a obra, não lê por obrigação. Para ele ler a obra como tanto para passar no vestibular, mas como para se enriquecer culturalmente. Eu acho que é a oportunidade que ele vai ter para ler uma obra clássica e adquirir cultura naquele momento, né? E ao mesmo tempo usar o benefício, né, de ter lido a obra para passar no vestibular. Então, obra literária, ele tem que se programar. Não adianta ler no segundo semestre, né? O vestibular da Unicamp, a primeira fase, vai acontecer no dia 6 de novembro. Não dá tempo até essa data, o aluno que não se programou ler no segundo semestre isso. Ele tem que fazer uma programação anual, ler uma obra a cada 15 dias, uma obra por semana, ele tem que digerir isso, tem que contextualizar a obra. Não adianta você ler a obra puramente e desconectá-la do contexto histórico. Ele tem que saber qual é o contexto histórico, político da época, ele tem que saber as características do autor que escreve a obra. Então a gente pega 2 obras, uma que, por exemplo, está na Unicamp e outra que está na FUVEST, pega a Quincas Borbas e a Relíquia. São 2 atores que conviveram na mesma época, mas o Machado de Assis tem uma característica diferente do Eça de Queiroz, apesar deles conviverem em épocas parecidas. Então, quando o aluno se prepara para ler uma obra, ele tem que fazer um estudo prévio. Eu não sou especialista em literatura, né? Mas na nossa experiência convivendo com alunos todo ano, eu sou professor de física, né? Mas convivendo com esses alunos, a gente fala para eles, olha, antes de ler uma obra, faça um estudo prévio. Essa obra está inserida em que contexto? Qual é o contexto histórico? O que é que acontecia na economia, na política da época? Quais são as características do autor? Qual é a escola literária que está inserida essa obra? É uma obra do barroco? É uma obra do arcadismo? É uma obra do romantismo? Ou seja, tudo isso é importante. Tá vendo? Francisco é professor de física, mas falou aí várias obras aí. Não, mas tem que estar atento, né? A gente tem que estar atento porque a gente... eu tenho aqui... orientar os alunos, né? Eu vou passar só algumas, Sonetos Escolhidos, Sobrevivendo no Inferno, Tarde, O Seminário dos Ratos, O Marinheiro, A Falência, enfim... O Ateneu, Bons Dias, são algumas das obras aí, não é, para o vestibular da Unicamp 2023. Bom, fazer também a prova do ano anterior, isso pode ser muito importante, né? Pode ser decisivo aí. A preparação exige momentos diferentes, eu acho, né? Na preparação para o aluno, eu entendo que no primeiro momento ele tem que estar atento ao conteúdo. O primeiro momento seria, entrou no cursinho, começo do ano, os primeiros meses, primeiros 4, 5 meses, atento ao conteúdo. Após ele ter o conteúdo pronto, ele vai treinar. Treinar é o quê? É pegar a prova de anos anteriores e refazer. Por quê? Porque a característica de cada prova é diferente. A Unicamp, ela tem questões que são contextualizadas, são questões que têm muito texto para interpretar, fazer conexões entre 2 textos, ou seja, é uma prova muito interpretativa, porque a Unicamp exige do candidato isso, que ele interaja com o mundo, interaja com fatos que estão acontecendo hoje, fatos que estão sendo abordados, como é que esses fatos de hoje estão abordados entre as disciplinas. Então essas relações é uma característica própria da prova. E como é que se prepara para isso? Vendo o passado, pegando questões de anos anteriores e fazendo-as, né? Esse é um passo importante. Esse passo a gente recomenda para os nossos alunos segundo semestre. Depois que você aprimorou aí os conteúdos, pegou todos os conteúdos e estão frescos na cabeça,
fazer exercício. Exercício. E é ganhar ritmo também, né? Você faz a prova do ano anterior, você também está ganhando ritmo. Bom, para a gente finalizar, Francisco, foram dicas certamente muito importantes, mas gostaria que você falasse sobre a redação também. A redação da Unicamp, ela tem uma particularidade diferente de outros processos seletivos, né? Eu antecipei falando que a redação, ela tem um peso muito grande na nota final. 20% da nota final do candidato é a redação. A Unicamp, ela sempre dá para o candidato 2 propostas possíveis. O aluno tem que escolher uma delas. A redação funciona apenas na segunda fase, né? A segunda fase, o aluno na primeira fase não tem redação. Na segunda fase, o primeiro dia de prova é uma prova de língua portuguesa e redação e inglês. Então, a redação está na segunda fase. O aluno terá 2 propostas possíveis, ele tem que escolher dentre essas 2, uma para escrever. O detalhe é que pode aparecer qualquer tipo de texto possível. Um texto jornalístico, como já apareceu, ser jornalista aí, sabe, que é uma característica própria, um texto jornalístico, que é diferente de uma dissertação, que é diferente de um verbete, que é diferente de uma crônica. Ou seja, cada texto tem uma característica diferente. O que o aluno tem que fazer? Saber as características de cada texto e treinar isso, né? Então, o vestibular da Unicamp, a redação, é um ponto importante, tanto pelo peso que tem na nota final, quanto pela característica que tem. A gente pensa no Enem. Enem vai cair uma dissertação, ponto. Ou seja, é um tipo de texto possível, único, que vai cair no Enem. Unicamp não. Unicamp pode aparecer várias possibilidades. Então, querido aluno, você tem que estar atento a essa possibilidade, né? Abrir a cabeça a essa possibilidade e treinar é a melhor forma possível. Legal, Francisco Clóvis de Souza Júnior, diretor pedagógico, batendo um papo conosco. Muito obrigado, Francisco, é o nome do meu filho. Valeu. Agradeço a oportunidade, por participar aqui com a gente. Obrigado, agradeço a oportunidade e desejo aos estudantes, né, que estão aí nessa maratona de vestibular que tenham paciência, que estudem e dê valor para o que você faz, né? Muitas vezes o aluno fica angustiado pensando naquilo que não fez, mas aquilo que se faz tem um peso muito grande. Então, dê valor a isso, que esse é um passo importante também para diminuir essa ansiedade antes da prova. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e já sabem, né? Ó, eu tô sempre de olho na educação. Tchau, até a próxima. Depois de um fim de semana com o sol aparecendo durante todo o sábado e o domingo, a semana começa da mesma maneira, né? Aquele frio intenso vai se afastando, se bem que quem acorda cedinho ainda vai ter que utilizar por um bom tempo, viu? Um casaco, um agasalho. Para amanhã, terça-feira, continua tempo aberto, sem previsão de chuva. E sobre as temperaturas, olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, amanhã, terça-feira, 24 de maio, mínima de 12 graus. Então, quem acorda cedo, né? Aquele agasalho tá mais friozinho, o vento, uma sensação térmica um pouquinho mais baixa. Só que ao longo do dia essa temperatura sobe. E olha a diferença em relação à última semana. A máxima pode chegar aos 26 graus aqui na cidade de Campinas. Vamos à agenda da Câmara de Campinas. Daqui a pouco, às 2 da tarde, tem reunião solene com a entrega da medalha Arautos da Paz ao padre Júlio Lancelotti. É a autoria dos vereadores Cecílio Santos e Gustavo Peta. Pouco mais tarde, às 4h30 da tarde, tem a 4ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. O presidente é o vereador Juscelino da Barbarense. E às 6 da tarde, você já sabe, 3ª reunião ordinária com a discussão e votação dos 7 projetos. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Então, continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã ao meio-dia com muitas informações da metrópole de Campinas e, claro, do Legislativo repercutindo a reunião ordinária. Até lá. Tchau, tchau.